Então, o que acontece? Na cervical, a parte de anatomia aqui é praticamente igual à lombar, por isso que eu coloquei só o exemplo da lombar. A gente tem as vértebras, a gente tem os discos, a gente tem as hérnias, então todas essas alterações nos discos, elas são iguais para toda a coluna, seja a cervical, a dorsal quanto a lombar. Só o sacro que é um pouquinho diferente, mas o resto é tudo igual. Na cervical, a gente tem muito componente muscular, que é uma coisa que difere um pouquinho do resto da coluna. A gente tem, então, muita musculatura aqui anterior, que faz força e que acaba gerando dor, e a musculatura posterior, essa musculatura que vai para a coluna, que vai para a cabeça, desculpa. Então, a gente tem muita dor de cabeça por causa da cervical, a gente tem muita contratura muscular. E a postura aqui faz muita diferença também. Então, por exemplo, ficar muito tempo no telefone, a gente gera contratura muscular. Mas as doenças da cervical, na verdade, elas são praticamente as mesmas com relação à hérnia. O que vai ser de diferente? Por exemplo, ali, a hérnia de disco da lombar vai dar aquela dor que corre para a perna. Na cervical, a gente tem exatamente a mesma coisa, mas ela corre para o braço. Então, ela pode pegar todo o braço, só o ombro, o cotovelo, a mão. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo, tá? O tratamento também, na verdade, o tratamento é o mesmo, baseado no exercício, na fisioterapia, soltar essa musculatura, fazer fortalecimento. Fortalecimento do pescoço é muito fácil de fazer, muito fácil, dá para fazer no trânsito, no carro, no ônibus, onde a gente assistindo televisão, é uma coisa muito fácil. Então, só que a cervical é meio chatinha de tratar, porque ela sustenta a cabeça da gente. E a cabeça é pesada, né? Então, se a gente não trabalhar bem a musculatura, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de tratar. Experimentando. O travesseiro é como colchão. A gente tem que deitar e experimentar. Vou dizer por experiência própria. Eu comprei para mim aquele travesseiro anatômico, que é o mais caro, o mais bonito. E eu não me adaptei. Eu deito nele, eu tive que comprar um mais macio, um mais baixinho, um pouco porque ele era muito alto para o meu tamanho. Eu sou pequena, se eu usar um travesseiro muito alto não dá certo. Então, assim, marca é muito difícil porque existem inúmeras marcas, mas o tipo de travesseiro a gente tem que deitar e experimentar. Porque às vezes a gente fala assim, esse anatômico, aquele com a curvinha, é o melhor. Mas a gente deita e às vezes ele pressiona um pontinho que está pegando ali no pescoço que dá dor. E aí a gente tem que partir para um travesseiro um pouquinho mais macio. O que não pode ser? O travesseiro não pode ser muito duro e nem muito mole. Se ele for muito mole, ele afunda o pescoço da gente faz isso. Se ele for muito duro, o pescoço não se acomoda. Então é mais ou menos o que acontece com o colchão. Se ele for muito duro, a gente não acomoda todas as articulações. E se ele for muito mole, a gente entorta. Mas tem que experimentar. Então, assim, não adianta dizer, o melhor é tal marca. Às vezes, para mim, esse é o melhor. Você vai lá, experimenta e não se adapta. Travesseiro eu acho bem complicado, assim, porque às vezes a gente experimenta, acha que tá ótimo, e aí a gente vai dormir e depois de algumas horas de sono ele começa a deformar. Então, às vezes, a gente tem que trocar esse travesseiro com muita frequência. Então, é bem complicado. O travesseiro de corpo, ele tem que ser, na verdade, não precisa ser necessariamente aquele de corpo. Podem ser travesseiros mesmo, abraçar um e colocar um no meio das pernas. Mas ele também não pode ser muito pequenininho, porque senão a gente faz isso aqui. E também não pode ser muito mole. Então, ele tem que ser de tal forma que quando a gente abrace, a gente mantenha essa abertura dos braços. A gente fique mais ou menos assim. Por isso que eu falo também que não vale abraçar o marido nem a mulher. Porque senão também a gente fica por braço. Muita gente fala, eu vou abraçar a minha mulher. Não pode, não resolve. O braço, ele é muito importante porque se a gente não usar nada aqui, a gente gira. Então, às vezes o travesseiro tá na perna, bonitinho, mas a gente gira aqui para colocar o braço por baixo da cabeça. E aí isso faz uma rotação na dorsal e roda a lombar junto. Então, por isso que ele é importante. Mas o que eu falo assim, não precisa ser necessariamente o de corpo. Você pode abraçar um travesseiro e usar um travesseiro no meio das pernas. Aí isso vai da opção de cada um, tá? Às vezes aquele de corpo é muito grande, é caro, então não é uma coisa obrigatória, mas o que a gente precisa é ter 3, né? Na cabeça, um abraçar
e um na perna. E na perna também não pode ser muito pequenininho, senão a perna também fica muito junta. Ele tem que ser de forma que mantenha uma abertura para o quadril ficar alinhado. O quadril não pode ficar apertadinho assim, e nem muito aberto, né? Para a labirintite, os exercícios de fortalecimento da cervical ajudam muito mesmo. Muitas vezes a gente indica, tem até otorrinos, que né, são os médicos que tratam mais a labirintite, que eles recomendam os exercícios para fortalecimento da cervical. Que são exercícios de empurrar a cabeça para frente, aqueles que a gente empurra e segura para frente, para um lado, para o outro, para trás. São exercícios que fortalecem isso. Isso ajuda demais na labirintite, porque ajuda a fortalecer toda essa musculatura que sobe para a cabeça, que sobe aqui para essa região do maxilar, do ouvido, né? Porque o labirinto está lá no ouvido, né? E aí o que acontece? Se você operou, a tua musculatura nessa região, ela fica mais fraca. E aí a gente tem que fazer o fortalecimento. Assim como o alongamento. A gente tem um pouquinho de dificuldade de quem está em labirintite, porque vai abaixar a cabeça para fazer o alongamento, às vezes fica tonta. Mas aí tem que fazer devagarinho, não precisa descer lá embaixo, vai descer um pouquinho, alonga, puxa devagarinho para um lado, devagarinho para o outro, faz esse fortalecimento que é empurrar a cabeça para todos os lados, né? Para frente, para um lado, para o outro, para trás, que isso ajuda bastante. A gente tem esse exercício no site, no manualzinho de oficina, tá? Mas é uma coisa que ajuda muito e ajuda a diminuir o formigamento do braço também. A escoliose, quando a gente tem uma deformidade estruturada, que já é uma deformidade que já está moldada ali, que isso acontece no adulto, a gente não consegue corrigir mais. Na criança que está em fase de crescimento, a gente consegue corrigir. A escoliose é como uma árvore verde. Se a gente colocar uma estaquinha numa árvorezinha pequenininha, a gente endireita ela. Se a gente tentar fazer isso numa árvore que já cresceu, não resolve. A coluna é exatamente a mesma coisa. Então, assim, se a gente tentar corrigir no adulto uma escoliose que já é estruturada, a gente não consegue. A gente só corrige a escoliose que é postural. Então, por exemplo, aquela pessoa que entrou numa crise de dor e entortou porque está na crise de dor. Essa escoliose a gente corrige. Aquela estruturada, por exemplo, a criança que teve uma escoliose, que não tratou, chegou na vida adulta, a gente não corrige mais. O que a gente tem que fazer? Evitar que isso não piore, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho muscular para tentar minimizar isso e evitar que piore. Os exames de imagem, né, a tomografia ou a ressonância, é para a gente conseguir ver isso aqui, ó. A gente vai enxergar exatamente isso. A gente vai ver se o disco está comprimindo algum nervo que causa essa ciatalgia. Então, o objetivo é esse, a gente enxergar isso aqui. A tomografia, ela vai nos dar essas duas imagens. Bem essas duas imagens que você está vendo aqui, ó. Ela vai me mostrar o disco e ela vai mostrar se ele está apertando o nervo ou não. Esse é o objetivo de fazer o exame. E aí a gente detectar quanto que está comprimindo isso. Até se a gente for pensar em algum procedimento no futuro, alguma infiltração, alguma cirurgia, a gente precisa ter esse exame, senão a gente não consegue determinar isso. O mais indicado é sempre a gente usar mochilas de rodinha, que a gente não coloca o peso nas costas. Nem sempre isso é viável. Vou dar um exemplo da minha filha, que ela já está me pedindo que ela quer trocar, que ela não quer mais a de rodinha, porque ela tem que subir escada na escola. E aí a de rodinha fica difícil para subir escada. Então aí a gente tem que optar realmente pela mochila nas costas. O que a gente tem que fazer quando a gente vai usar a mochila nas costas? Sempre nos dois ombros, nunca em um ombro só, porque senão a gente entorta. Alternar, usar nas costas e passar para frente também, usar ela ao contrário, né, com a parte para frente, e evitar o peso. Então, assim, levar na mochila realmente o que é necessário, tá? Mas o principal é evitar que fique usando de um lado e do outro, tá? E enquanto der para segurar, usar de rodinha. E adulto também, né? A gente vê muito adulto carregando a mochila de rodinha, isso também é importante. Assim, e a bolsa, né? Aí a gente entra na questão da mulher. Bolsa não é uma coisa que dá para pôr nos dois lados. Então, o que a gente faz? A gente alterna. Usa um pouco de um lado, um pouco do outro, que isso aí também é importante. Tem inúmeros exercícios, tem muita coisa, né? Então, por exemplo,
quando me perguntam assim, qual o melhor exercício para fazer? O Pilates hoje é uma das melhores atividades para a coluna, porque é o que trabalha mais todo esse centro, principalmente o abdômen, né? A gente acha às vezes que trabalhar o abdômen é só para ficar com a barriguinha bonita, mas não, né? Ele é importante, porque o abdômen é o que sustenta, e o Pilates trabalha muito o abdômen, tá? Então é uma das melhores atividades. Mas a gente tem, quem não gosta de Pilates ou não tem acesso, porque é caro também fazer um Pilates, então a gente tem outras coisas. A hidroginástica, que trabalha isso, a natação, então, por exemplo, para criança, tá? A natação ajuda muito porque fortalece toda essa musculatura de trás, da frente, e a própria musculação, tá? A musculação, claro que aí tem que ser com um bom profissional também, para a gente não cometer erros de postura, né? Mas a musculação ela é super importante para trabalhar justamente toda essa musculatura do tronco. A gente estava falando no início lá, a postura que o pessoal fica meio caído aqui, vou me ajeitar para ficar assim. Não é muito fácil a gente corrigir a postura assim, tô caída, vou me ajeitar. À medida que a gente faz fortalecimento, que a gente, principalmente do abdômen, quem começa a fazer, quem faz uma reeducação postural vai perceber isso, quando a gente começa a ter um abdômen mais forte, a postura ela fica naturalmente desse jeito. A gente para de ficar caído. Porque cansa, né? Quem tá caído assim e tenta se ajeitar, passa alguns minutinhos, as costas estão cansadas, né? Porque tem que ser uma coisa que o músculo tem que fazer essa função. Mas aí a atividade física, que eu costumo falar quando me perguntam no consultório, é o que a pessoa gosta de fazer. Bom, tem gente que não gosta de nada, vai ter que gostar de alguma coisa. Né? Não tem jeito, alguma coisa vai ter que achar. Mas a gente pode fazer essas opções. Começou a fazer o Pilates, cansou, enjoou, troca, vai fazer hidroginástica, vai fazer natação. A gente pode ir alternando isso. O que a gente não recomenda são exercícios com impacto. Então, por exemplo, correr, pular. Então, isso são coisas que vão sobrecarregar o disco. Não que não possa, por exemplo, tem gente que gosta de correr. O que a gente faz? A gente fortalece o músculo para proteger a coluna, tá? Então, agora sim, a gente tem que evitar exercícios que sejam de alto impacto mesmo, tá? Então, aquelas coisas que ficam fazendo isso aqui na coluna. Principalmente a corrida de alto impacto e pulo, né? Ficar pulando, aquelas aulas de jump, por exemplo. Aquilo lá é terrível para a coluna.